A temporada europeia está chegando ao fim, por isso decidimos analisar o desempenho dos jogadores brasileiros através dos números, olhando para cada uma das grandes ligas. Dessa vez, chegou a hora do campeonato espanhol e do italiano. Tudo isso dentro do formato de tier list, onde classificamos cada um deles do pé de rato à elite. Quais foram os nomes que brilharam e quais foram aqueles que não jogaram nada? Aê, atura ou surta! Abrimos nossa lista com o campeonato italiano, começando por ordem alfabética com Bremer, zagueiro da Juventus. Infelizmente, ele disputou apenas 6 partidas até sofrer com uma ruptura de ligamento cruzado, o famoso LCA. Mesmo assim, no tempo em que esteve em campo, a velha senhora simplesmente não sofreu gols. Ele é um jogador muito efetivo nas disputas de bola, tem excelente passe e só conseguiram driblá-lo uma vez durante esses jogos. Você é ridículo! E aí, meu São Paulino, lembra do Brenner? O centroavante tá jogando na Udinese, mas as coisas não andam boas por lá, já que é a última opção do time para o ataque e não é mais relacionado para os jogos desde o começo do ano. Nos minutos que teve, conseguiu contribuir com um gol e 2 assistências, mas sua produtividade é baixa e finalizou pouco no alvo. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. O lateral direito da Internazionale é Carlos Augusto, formado nas categorias de base do Timão. Por lá, não dá para falar que ele é uma peça insubstituível no elenco, que está voando ou algo do tipo, mas é um jogador regular, que se aplica muito taticamente. Defensivamente, seus números não chamam atenção, porém no ataque teve participações em gols importantes na briga pelo título. Play very good. Outra cria de Cotia que aparece por aqui é David Neres, ponta direita do Napoli, com ótimas passagens por Ajax e Benfica. Honestamente, curtimos muito o futebol do jogador, mas ele não está conseguindo ter uma sequência na Itália por causa das lesões. Por mais que esteja jogando no time que está com a faca e o queijo na mão, não foi aquele mesmo cara que sempre cria um salseiro nas defesas adversárias. Baixo número de finalizações, pouca efetividade nos dribles e ficou aquém do que pode na criação. Vai compor o time dos safados. Nosso representante na viola é Dodô, um piá que surgiu no Coxa e agora se destaca na Liga Italiana. O lateral direito é muito participativo, daqueles que pode dar profundidade ou gerar superioridade numérica no meio-campo e, sem dúvidas, é um dos nomes da Fiorentina na temporada. Sua habilidade já rendeu 2 pênaltis e sempre desenrola faltas muito próximas à área. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Outro jogador que colocamos uma expectativa enorme na temporada, mas que acabou sendo um fiasco, foi Douglas Luiz, da Juventus. É bizarro como a falta de confiança atrapalha na performance de um jogador, pois quando estava no Aston Villa, foi considerado um dos melhores volantes da Premier League. É fato que cometeu erros graves já nos primeiros jogos, mas é um excelente jogador e terá a oportunidade de encontrar um destino mais adequado na próxima janela, mas não tem como passar pano para o desempenho sofrível da cria do Vasco. Bota de pé de rato, desgranito! O melhor brasileiro em solo italiano na temporada é Ederson, da Atalanta. O volante conquistou seu espaço na Itália jogando muito, mostrando qualidade na saída de bola, com imposição física para ganhar a maior parte dos duelos e uma excelente leitura de espaço que o permite pisar na área para se tornar um elemento surpresa no ataque. Um jogador completo e vai tranquilamente para a elite. Imagine que você tem 26 anos, mas já passou por Barcelona, Real Betis, Tottenham e agora joga no Milan. Pô, com certeza você deve ser um craque, certo? Errado. O lateral direito Emerson Royal é a prova viva disso, pois em toda a sua carreira não fez uma única temporada consistente. Óbvio que não seria diferente nos Rossoneri, já que sua contribuição é tímida e, para piorar, está lesionado. Cabeça de bag, canela de amor. Felipe Bordon é um zagueiro que surgiu no Furacão, com passagem pela Ferroviária, mas ainda não fez sua estreia pela Lazio, clube que defende atualmente. Por isso, não tem análise, mas fazemos questão de citá-lo, já que está inscrito no campeonato. O clube que está superando as expectativas na temporada é o Como, uma equipe comandada pelo Fábregas, um dos nomes mais promissores quando pensamos em novos treinadores. No clube, nosso representante é Gabriel Strefezza, um ponta-direita que se mudou bem jovem para a Itália e se tornou profissional por lá. Sua maior característica é armar o jogo pelos lados, sempre muito atento às movimentações para encontrar um passe decisivo, mas quando tem a chance, finaliza sem receio. Ele vai para os Very Goodies.
Outro jogador revelado pelo Atlético Paranaense nessa lista é Hernani, volante que está em sua terceira passagem pelo Parma. Apesar de ser uma peça importante do time, sua temporada é complicada, pois começa com boas performances, mas não consegue ter sequência por causa de lesões. O problema é que na reta final tem estado abaixo das expectativas e o clube ainda corre risco de rebaixamento, por isso é safado, não tem jeito. Revelado pelo Colorado, Juan Jesus jogou praticamente a carreira toda na Itália, defendeu clubes como Inter e Roma até chegar no Napoli. Ele é um defensor que comete poucos erros, tem bom passe e vence a maioria das disputas pelo alto, mas dá para afirmar que nas 4 temporadas que defende os Partenopei, essa vem sendo aquela em que é menos eficaz. Seu contrato está acabando e pode ser uma opção interessante para os clubes brasileiros na próxima janela, mas aqui vai ficar só no very good. Com uma história de vida digna de cinema, Júnior Messias ganhou projeção nos seus tempos de Milan e hoje defende o Genoa, só que ele é outro nessa lista que o corpo já está dizendo chega. Ele passou muito tempo no DM durante a temporada, contribuiu pouco com o time e está sem confiança em frente às traves. Infelizmente, vai compor os pés de rato. Luan Patrick jogou por todas as seleções de base do Brasil e já foi considerado uma promessa. O zagueiro defende o Hellas Verona, mas ainda não entrou em campo, por isso fica aqui só a citação já que está inscrito na Série A. Antes de falar sobre La Liga, quero lembrá-los que a Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Por isso se inscreva, deixe o seu like e suas impressões sobre a tier list. É impressionante como o Manchester United é uma máquina de moer jogadores. É só sair de lá que os caras voltam a jogar bem. O caso mais recente é Antony, um nome que já tinha virado chacota entre torcedores e a imprensa britânica, mas assim que chegou no Betis, mostrou porque ele de fato é o GOAT. O ponta-direita está em uma fase criativa insana, além de já ter participado de gols importantíssimos na campanha, que deu outro panorama ao clube. Isso que nem estamos falando das outras competições, é só na Liga Espanhola. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. O que rola com o Arthur é inexplicável. O volante da Juventus está emprestado ao Girona e simplesmente não consegue mostrar o futebol que o levou à seleção brasileira e à Europa. Ele não tem problemas físicos e ainda tem bons anos pela frente, mas ao assistir suas partidas, é notável que joga em outra rotação em relação ao time. Baixa intensidade, pouca pressão nos portadores da bola, não busca um último passe, é sempre pro lado e para trás. Cabeça de bag, canela de ambu. Sem dúvidas, um dos melhores zagueiros que nós temos é Éder Militão, do Real Madrid. Só que em novembro do ano passado, rompeu os ligamentos cruzados do joelho e ainda está em processo de recuperação. Quando está bem fisicamente, esse cara é um monstro. Muito ágil, predominante pelo alto e capaz de enfiar lançamentos precisos. Porém, nas 12 partidas que disputou, não foi tão consistente. Apesar de somar 20 jogos em La Liga, Endrick entrou em campo como titular uma vez e tem apenas 14 minutos em média por jogo. Esse processo de adaptação para um garoto é normal no clube e já aconteceu com outros nomes que se consolidaram. O importante é que quando entra, mostra aquela fome de bola. Se estivéssemos falando da Copa do Rei, ele seria elite, mas no Campeonato Espanhol, os números não são legais. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. A performance do Real Valladolid na temporada é uma vergonha. São goleados por todos os outros times do campeonato. Por lá, Henrique joga na lateral esquerda, mas seu desempenho foi terrível. No pouco tempo que teve em campo, foram muitos erros básicos e um pênalti cometido. Embate de pé de rato, desgranhado! Jailson, volante que defendeu Grêmio e Palmeiras, está jogando no Celta de Vigo. Por lá, nunca se firmou como um titular por uma combinação de questões, tendo sido mais usado até na zaga do que no meio-campo. Seu contrato está acabando e poderá pintar em um clube brasileiro na próxima janela, mas seu momento é de um bagre. Bora falar sobre Kennedy, cria de Xerém que hoje defende o Valladolid. A verdade é que desde que chegou lá, não mostrou bom futebol, e na atual temporada, jogou apenas 14 minutos em 2 jogos. Ele é a última opção do treinador para o ataque, mesmo em um time já rebaixado na competição. Isso diz muito sobre o seu momento e o porquê fará parte dos pés de Ratatá. Uma das boas surpresas brasileiras na temporada espanhola foi Luiz Júnior, goleiro do Vila Real.
Se você não sabe de quem estamos falando, é porque ele nunca jogou como profissional no Brasil e foi revelado pelo Famalicão, em Portugal. Ele se destacou, se mudou para um clube bem maior e já está conquistando seu espaço através de boas defesas e segurança no jogo com os pés. Vai para os ridículos. Marcão, zagueiro do Sevilha, está vivendo seu pior momento desde que chegou ao clube. É verdade que nos 3 anos defendendo os rojiblancos nunca teve protagonismo, mas os erros que cometeu no pouco tempo que teve nesta temporada foram gritantes. Passes errados na saída de bola, pênalti cometido, pouca efetividade nas ações defensivas e assim você já sabe, é pé de rato. Números não são tudo no futebol. Temos plena consciência disso, principalmente quando olhamos para o caso de Marcos André, centroavante do Valladolid. Ele é um dos poucos por ali que realmente se inconforma com a situação do clube, que busca jogo e faz pressão nos zagueiros. Coisas que os algoritmos ainda não enxergam, porém, não dá para negar que foi ineficaz. São apenas 5% nas conversões de finalizações em gols. É uma pena, mas vai para o safado. Nathan, zagueiro do Napoli que está jogando por empréstimo no Real Betis, vem sendo uma peça importante na temporada que pode até render um título continental. Em La Liga, mostra ser combativo, vai muito bem nos duelos pelo chão e pelo alto. Ainda comete alguns erros, levou um cartão vermelho com apenas 7 minutos de jogo contra o Osasuna, mas no geral conseguiu mostrar que é um dos bons nomes que devem permanecer em nosso radar. Play very good. Falar sobre números quando se trata do Rafinha nessa temporada é até sacanagem. O cara tá moendo no Barcelona. Ele já criou 25 chances claras para os companheiros, entrega quase 3 passes decisivos por jogo, sem falar na média altíssima de finalizações no alvo. Ele é o melhor jogador da competição e dá para considerá-lo um dos sérios candidatos à bola de ouro. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Apesar de não viver o seu melhor momento no Real Madrid, não dá para falar que a temporada do Rodrigo foi ruim, muito pelo contrário, pois durante a oscilação dos merengues nas primeiras rodadas, era ele um dos que carregavam. Só que de uns tempos para cá, perdeu a efetividade criativa, passou a finalizar menos e seus números caíram bastante. É um jogador de elite que vai para os ridículos. Outro brasileiro que está jogando muita bola é Samuel Lino, ala esquerdo do Atlético de Madrid. Seu foco em campo é o ataque. Ele é a válvula de escape na saída de bola para fazer transições rápidas. Tem muita capacidade de pisar na área e finalizar para o gol. Seu trabalho defensivo não impressiona tanto quanto o ofensivo, mas seu momento é de elite. Vamos fechar essa lista com Vinícius Júnior, ponta esquerda do Real e atual melhor jogador do mundo, de acordo com a FIFA. É fato que não está exatamente no mesmo nível do ano passado, mas continua jogando muito na atual temporada. Seu estilo de jogo abusado cria uma dinâmica de ataque extremamente perigosa, e agora a dupla com Mbappé parece ter engrenado. Vini é um jogador de elite sem dúvidas.